Olá, eu vou estar demonstrando para vocês como que a gente vai lançar as comissões de avaliação para atuar nesse processo avaliatório. Então a gente vai acessar primeiro o site do CISAD, né, cisad.mg.gov.br, e vai direcionar para essa página em que vai solicitar usuário e senha. Esse usuário e senha é o mesmo de acesso ao sistema. Clicando aqui, vai digitar sua senha e clique em acessar. Ao acessar, vai estar na página inicial do CISAD, que consta a informação do usuário que está logado e os menus de opção para gerir o processo de avaliação de desempenho. Então a gente vai escolher o menu Comissões e logo em seguida a opção Comissão de Avaliação de Desempenho. Nessa tela aqui vai aparecer as informações, para consultar a Comissão de Avaliação de Desempenho no âmbito da Unimontes, o órgão Unimontes, e aqui a gente vai informar o código da unidade administrativa. O que seria esse código? Cada unidade administrativa da universidade ele possui um código de identificação para taxação, para todos os serviços dentro do estado. Então, se a gente clicar aqui nesses três pontinhos, que significa pesquisar a estrutura organizacional, a gente vai ver todas as unidades que estão disponíveis, dentro da universidade, que a gente pode inserir as comissões. Percebe que em cada unidade tem um sinal de mais à frente da unidade, Cada unidade tem um sinal de mais. Que significa essa unidade, esse sinal de mais? É que abaixo dessa unidade cadastrada no CISAD tem subunidades, Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Hospital Universitário, como unidade principal, se a gente clicar em mais, vai aparecer as diretorias, controladoria e superintendência vinculadas ao Hospital Universitário. Se a gente clicar em mais, por exemplo, em administrativo, em diretoria administrativa, a gente vai ver a subunidade dentro da diretoria administrativa, que aí vem as gerências, gerência de qualidade, engenharia, governança. Se a gente clicar, por exemplo, em mais, no sinal de mais dessa gerência, a gente percebe que a gente atingiu o último nível da unidade administrativa. Então a gente pode ir voltando e as comissões a gente vai lançando de acordo com cada uma dessas unidades. Então, para a gente pegar como exemplo, a gente vai lançar as comissões da imprensa universitária, aqui do campus mesmo. Percebe que ele não tem unidades, A gente vai selecionar apenas a unidade da imprensa, que é só essa unidade mesmo, não tem subunidades dentro da estrutura orgânica. E aí, informou o código 118. A gente pode fornecer também, a lista de códigos das unidades, a gente pode consultar por ela também. Ao clicar em continuar, a gente vai ser direcionado para essa página, que a gente vai ter a informação da universidade, do órgão, do código da unidade administrativa. E aqui vem tipo de comissão. Todas as comissões, quando for ser lançado, a gente vai lançar como comissão de avaliação de desempenho, ADI e AED. O que acontece? Após o decreto 45.851, ele possibilitou que as mesmas comissões de avaliação de desempenho, quem é servidor estável, pode ser a mesma comissão de quem está em estágio probatório. E esse decreto ele foi publicado em 2012. Então, anterior a 2012, a gente não tem nenhuma citação mais da universidade. Então, todas as comissões a gente vai ser lançado sempre essa segunda opção. O ano de referência. A gente tem todos os anos aqui. Se a gente clicar em 2021 e pesquisar, a gente vai ver as comissões que atuaram no ano passado. Mas não é o interessante para a gente. A gente vai clicar em 2022 e pesquisar. Ao pesquisar, aparece essa informação, que não existe nenhuma comissão de avaliação de desempenho individual cadastrada para o período avaliatório. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, agora a gente vai proceder com a inclusão da comissão. Então, a gente clica em incluir comissão. Então, após clicar em incluir comissão, a gente vai ser redirecionado para essa página em que a gente vai incluir a comissão de avaliação de desempenho. Então, a gente tem a identificação do órgão, a identificação da unidade administrativa, o tipo de comissão que a gente selecionou anteriormente, e sempre vai ser essa opção, segunda opção. O ano de referência 2022 já está selecionado, a data de publicação.
O que acontece? Na universidade, a última portaria publicada foi a 132 de 2022. E essa portaria ela foi publicada em 17 de novembro de 2022, no qual instituiu todas as comissões de avaliação no âmbito da universidade. Então, para todas as comissões que forem registradas dentro do processo de avaliação, a gente vai informar a mesma data, que é 17 de 11 de 2022. Feito essa conferência e o preenchimento da data da publicação, a gente vai partir para a etapa da inclusão dos membros. Então a gente percebe aqui que tem a identificação, se é um servidor ou membro externo. Membro externo é quando o servidor ele não tem vínculo efetivo com a universidade. Por exemplo, suponhamos que é um contrato administrativo, né? Então ele é avaliado, ele é inserido apenas pelo CPF. Então neste caso, aí a gente sinaliza essa opção e informa o CPF. Mas como a maioria dos processos de comissão são servidores efetivos, então a gente sempre vai assinalar esse servidor aqui como servidor efetivo, que aí vai pedir a identificação pelo MASP. As funções, né, o tipo de membro, que vai ter a função de chefia imediata, membro, titular, no caso, e suplente. Então, inicialmente, para lançar a comissão, a gente vai selecionar a primeira opção de chefia imediata e informar o MASP. O MASP da chefia imediata a gente vai pegar na lista de planilha, né? Quem é a chefia imediata da comissão da imprensa é a Eliane Ferreira. Então a gente copia o MASP dela e joga aqui nesse campo, digita o MASP. Clicando em inserir, o nome dela já vai estar cadastrado como chefia imediata. Eliane Ferreira da Silva, chefia imediata. Agora a gente vai cadastrar o membro. Se a gente for verificar na planilha, na portaria que foi publicada, o membro da imprensa universitária é o Leandro Machado da Fonseca. A gente pode copiar o MASP dele aqui e colar no campo MASP. Se clicar em inserir, o nome dele já vai aparecer como membro. Agora a gente tem que cadastrar o suplente. Então seleciona a opção suplente, pega o MASP do membro suplente, que é Maria Vicentina, cola no campo de MASP e clica em inserir. Pronto, a comissão já foi inserida. Para concluir o processo de inclusão da comissão, eu preciso clicar em gravar. Ao gravar a comissão, ela já vai estar cadastrada aqui, né, referente ao ano de 2022, essa comissão de Eliane, Leandro e Maria Vicentina. A data de publicação é 17 de novembro de 2022, né? Então a gente consegue confirmar que é a comissão que acabamos de inserir. Então, primeiro passo, antes de incluir os servidores que serão avaliados dentro dessa comissão, né? Aqui a gente percebe que apareceu várias opções, né? Incluir comissão, alterar comissão, a gente pode alterar a comissão que está cadastrada, a gente pode excluir a comissão caso tenha algum erro, né? Mover comissão, a gente pode mover entre unidades administrativas, né? A gente consegue fazer, por exemplo, eu cadastrei a comissão de Eliane na unidade errada, então eu posso, ao invés de ter que digitar tudo novamente, eu posso simplesmente mover. Reinstituir comissão é quando eu reaproveito uma comissão de anos anteriores para esse ano. Então, suponhamos que eu tenho uma comissão de 2021 que permaneceu a mesma. Então, eu vou em 2021, pesquiso a comissão e clico em restituir. Alternar chefia é quando várias chefias possuem a mesma comissão de avaliação dentro da mesma unidade. Então, suponhamos que dentro da imprensa temos duas chefias imediatas ou três com a mesma comissão, né, com os mesmos membros, com Leandro e Maria Vicentina. Então, eu seleciono essa comissão e vou clicando em alternar chefia e ele vai gerando novas chefias, novas comissões com chefias imediatas diferentes. Editar a data de publicação é quando eu pretendo editar a data de publicação, caso tenha algum erro. Gerar textos de publicação é uma opção que o CISAD oferece, mas ela não é interessante para a gente não utiliza, porque esse texto de publicação é quando a gente faz a instituição das comissões de avaliação na portaria. Como a portaria já foi publicada 17 de novembro, não há necessidade de utilizar essa opção. Indicação de servidores é quando a gente vai registrar os servidores que serão avaliados dentro dessa comissão. E derivar comissões é quando a gente vai indicar os membros das comissões para serem avaliados pela comissão. O que acontece?
o membro ele não pode ser avaliado por ele mesmo na comissão. Então, quando eu for cadastrar o nome do Leandro, por exemplo, nessa comissão, eu não vou conseguir, o sistema não vai me permitir. Eu vou fazer esse exemplo mais à frente. Então, para isso, eu vou ter que usar a opção de derivar. Então, para que a gente consiga já incluir de forma efetiva todos os membros, a primeira opção que a gente vai fazer é fazer essa derivação, porque os primeiros servidores que a gente vai incluir para serem submetidos à avaliação são os membros da comissão. Então, primeira opção, a gente seleciona a comissão de avaliação e a gente vai clicar na opção derivar comissões. Ao clicar, vai aparecer essa opção, que é a comissão de avaliação que já está instituída e qual comissão que a gente vai derivar. Então, primeiramente, eu preciso que a gente inclua o nome de Leandro Machado para ser avaliado pela comissão. Então, eu seleciono o nome dele e clico em derivar. Ao clicar nessa opção derivar, eu vou criar uma nova comissão derivada dessa primeira comissão principal, que aí vai ser composta por Eliane, né, e Maria Vicentina. Percebe que Maria Vicentina vai ser instituída agora como um membro titular, porque ela está substituindo o Leandro no processo de avaliação dele. Então, se eu clicar em gravar, vai ser criada uma nova comissão formada por Eliane e Maria Vicentina somente. Ao clicar em gravar, vai aparecer a nova comissão constituída. Percebe que eles manteram a mesma data e agora a comissão, temos uma nova comissão dentro da unidade administrativa formada por Eliane e Maria Vicentina. Se eu clicar nessa comissão aqui e for em indicação de servidores, o nome do Leandro Machado, que é membro também da comissão, já vai estar como servidor avaliado, né, pela comissão de Eliane e Maria Vicentina. Vou retornar aqui clicando em cancelar e a gente vai derivar agora para ser avaliado o nome de Maria Vicentina. Então a gente clica novamente na primeira comissão, que é a comissão, vamos dizer assim, a comissão principal, e clicar em derivar comissões. A gente vai repetir o processo, só que agora eu vou selecionar a opção de Maria Vicentina para ser avaliada pela comissão nova que a gente vai criar. Então seleciono a opção de Maria Vicentina e clico em derivar. Ao clicar em derivar, a gente percebe novamente que está sendo criada uma nova comissão de Eliane e Leandro Machado. A Eliane permanecendo com uma função de membro. Clicando em gravar, apareceu a terceira comissão registrada para a unidade, né, da imprensa, que aí agora é formada por Eliane e Leandro Machado. Pronto. A gente já fez o processo de derivação das comissões, né? Essa etapa é a primordial para que a gente consiga depois fazer o lançamento dos membros que serão avaliados. Agora a gente vai aproveitar a primeira comissão que a gente lançou, eu vou falar assim como comissão mestre, né, a comissão primordial, e aí a gente vai indicar os servidores que serão avaliados por essa comissão. Então, ao clicar, a gente seleciona a comissão que a gente vai indicar e clica na opção indicação de servidores. E aqui vai ser direcionado por essa tela, que eu passei rapidamente agora a gente vai passar lá mais detalhado. Aqui tem o nome da comissão que a gente está trabalhando. Aqui tem informação que não existem servidores avaliados por essa comissão, então a gente vai inserir todos os servidores que são avaliados aqui. E aqui a gente vai formar um MASP e obter por data. Essa opção de obter por data, ao selecionar a caixa, a gente vai informar uma data anterior, né, à data de hoje. O que acontece? Suponhamos que um servidor ele é exonerado anteriormente, né? Se eu tentar lançar o MASP dele dentro desse ano, ele foi exonerado. Se eu tentar lançar o MASP dele, o CISAD não vai permitir. Então eu tenho que colocar obter por data para inserir uma data anterior à exoneração dele e aí sim eu vou conseguir cadastrá-lo para fazer a avaliação. Serão poucos casos, eu acredito que raramente vai acontecer isso, mas assim é mesmo para título de orientação. Então sempre deixe desmarcada essa opção obter por data. Apenas quando for necessário a gente vai selecionar. Então na opção MASP, a gente vai digitar o MASP dos servidores. Então a gente vai voltar para a planilha de avaliação das comissões, né? Clicar no copiar o MASP do servidor, colar no campo de MASP e clicar em inserir. Ao clicar em inserir, os nomes dos servidores vão ser inseridos automaticamente aqui dentro da comissão. A gente vai repetir o processo para os outros, com exceção
E aí eu vou informando que a gente não precisa inserir novamente o Leandro e Maria Vicentina. Então, quando a gente for inserir os MASPs, a gente pode pular o nome deles, que eles já estão dentro da comissão e já foram derivados anteriormente. Então, não precisa cadastrá-los novamente. Inserindo todos os nomes da comissão, a gente tem a comissão totalmente formada. Então, a gente tem o nome da comissão e os servidores que serão avaliados. Ao clicar em gravar, a gente já tem toda a comissão lançada dessa unidade de imprensa universitária. Então, essa comissão da imprensa ela já está apta para realizar a avaliação do desempenho desses servidores. Então, esse é o processo que aí a gente vai ter que fazer para todas as unidades, todos os servidores que estão sendo submetidos ao processo de avaliação dentro deste ano.